Fala pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Fiz com clareza, espero conseguir trazer informação de qualidade para vocês, elucidar, mastigar as informações do relatório gerencial, apontar o que é importante e o que não é. Se no final vocês acharem que foi um vídeo bacana, só peço que vocês se inscrevam, curtam, porque isso faz bastante diferença para a gente, tá? Lembrando que não é uma sugestão, uma recomendação de investimento, nem de compra, nem de venda. É tão somente análise das informações que a gestão passa para os cotistas e a opinião deste que vos fala. Queria bater um papo sobre o KNCR11, aqui da gestora Kinea, mais do que conhecida no mercado. Tá aqui, ó, o último relatório gerencial é esse aqui, carta do gestor de outubro de 2023, já deixei aqui no jeito. KNCR11, que até a última vez que eu olhei era o segundo maior FII de papel do Brasil, ficando atrás tão somente do Canip11, que tem o patrimônio de 7,8 bilhões, da última vez que eu chequei, sendo certo que o KNCR11 tem quase 6 bilhões de patrimônio, né? Está se encaminhando para 6 bilhões, com quase 300 mil cotistas, uma base de cotista também incrível, né? Liquidez diária dele, nem se fale, fenomenal, 12 milhões de liquidez diária. Se propõe o CDI mais 2,52% da taxa média do fundo, rendimento mensal 109% do CDI líquido de R. Aqui a gestora já vem nos informando que apresenta alocação em relação ao seu patrimônio de 105%. Tá? O montante investido em CRI, certificado de recebíveis imobiliários, em CDI corresponde a 104,4% do seu patrimônio. Então a gente percebe que tem uma alavancagem, tá? Em fundos de papel. Essa alavancagem vem em operações compromissadas reversas. Vai ficar claro ali embaixo no relatório para nós, vou mostrar para vocês. Se tratando de indexador em CDI, isso não é problema algum. Lembrando que esse fundo é bem high grade, tá? Para quem não está familiarizado com a terminologia high grade, basicamente são operações com uma rentabilidade um pouco menor, mas com maior segurança, tá? Elas são diametralmente opostas às high yield, que são operações que costumam ter uma rentabilidade um pouco maior e, claro, com uma exposição ao risco também maior, tá? Esse aqui é um high grade, como eu falei, costuma ser um fundo bem seguro, operações mais seguras, é uma gestora experiente, certo? Aqui ela já começa falando que, em relação à cota média de ingresso, se a gente considerar esse valor aqui de R$ 102,28, a taxa alcançada foi de 109% do CDI no período, e se a gente comparar com o desconto do IR, né, 128% do CDI, né, essa taxa grossapada do IR, com a alíquota de 15%. Aqui embaixo, o resultado se beneficiou do alto patamar de alocação do fundo em CRI, com um mês com maior dias de número de dias úteis, perdão, em relação a setembro. Isso aqui é importante, ó, pessoal. No relatório anterior, ou seja, do mês de setembro desse fundo, a previsão desses analistas econômicos que eles estão citando aqui para a taxa Selic é de que ela permanecesse um patamar próximo a 2 dígitos. E agora a previsão já mudou. Levando a Selic ao nível tal, alguns analistas econômicos têm pontuado uma queda na taxa e a expectativa do mercado de se manter em um patamar próximo a 1 dígito. Então, se a gente comparar, como eu disse, com o último relatório gerencial deles, eles mudaram aqui a previsão da Selic. Tá? Creio que vai ficar aí estamos trabalhando entre 9% e 10%. O último relatório acreditava em 10%, talvez 11%, 2 dígitos. Agora já estão falando em 1 dígito só. Eu acredito que vai ficar próximo do patamar de 10%. Tá? 9,5%. Aqui, operações compromissadas reversas, que é a alavancagem que eu falei, fundo de papel. O fundo possui atualmente operações compromissadas reversas lastreadas nos certificados recebíveis imobiliários, permitem maior flexibilidade e dinamismo na alocação de recursos. A exposição atual do veículo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 7,4% do PL, patamar considerado adequado pela equipe de gestão. Sem problema algum aqui, tá, pessoal? Sem problema algum. Indexador CDI dá tranquilamente para fazer essa alavancagem quando a gente está falando em fundo de papel. Isso não é problema algum. Resumo da carteira, alocação 104%, CDI, conforme acabou de ser dito. Alocação por setor, aqui ó, considerando 105% do PL,
logístico 5,6%, escritório aqui 56%, shoppings 26,7% e residencial 11,7%. É uma diversificação bacana. A negociação e liquidez, aqui em laranja, né? Ou para alguns em vermelho, a cota valor de mercado e a cota patrimonial aqui azulzinho, e a gente vê que elas estão convergindo, convergem aqui, já estiveram bem distintas, principalmente aqui no período da pandemia, mas já estão bem próximas. O valor da cota patrimonial e da cota de mercado. Informações contábeis do fundo, resultado líquido, ok? Resultado gerado no mês, R$ 1,11 por cota, que foi também o distribuído. Reserva acumulada não distribuída, então eles guardaram 0,35 centavos por cota. Rendimentos mensais, isso aqui é interessante a gente perceber que teve uma certa variação no resultado gerado, né? Desde, se a gente considerar o início do ano aqui, janeiro de 2023 até outubro, que é esse relatório, o último até então, 1,23, de repente 1,0, né, reais, de repente R$ 1,28, aí volta para R$ 1,01, sobe para 1,24. Então, assim, não temos ainda uma estabilidade nesse resultado gerado, né? Vamos ter que aguardar um pouco para ver em que patamar isso vai acabar se consolidando. Tem uma variação em agosto, 1,25, outubro 1,11, então é uma variação considerável. Mas a gente percebe que está sempre batendo o CDI, ó. Sempre batendo o CDI. Se a gente considerar a cota média de ingresso R$ 102,28, está sempre batendo o CDI, pessoal. Então tá tudo bonito com esse fundo. Preço de mercado, spread. Essa parte aqui é bastante importante. São os ativos do fundo, são quase 70 ativos, 70 CRIs, certificados recebíveis imobiliários, 67, ó. Então a gente vê que tem uma ótima diversificação, com emissores distintos, certo? CRIs distintos. Só gostaria de chamar a atenção para uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Em uma primeira passada de olho, digamos assim, fica parecendo que está realmente muito diversificado. E tá, não vou dizer que não. Porém, olha aqui, ó. A maior exposição da carteira é esse JHSF Malls. A segunda, Brookfield, com emissor OPEA. Segunda maior exposição, mesma coisa. Terceira maior exposição, mesma coisa. E aí a quinta maior exposição, mesma coisa. E aqui embaixo a gente acha de novo, mesma coisa. Tá? Mesmo devedor, mesmo emissor. Então se a gente somar isso aqui, ó, a gente vê que tem uma certa concentração aqui. Ó. 3% com 3,5%, a gente já vai para 6,5%. Com 8,5% daqui, ó, 14,5%, me corrijam se eu estiver errado. Com mais 5,1%, poxa, a gente vai para 19,6%. Uma conta de padeira aqui de cabeça, tá? Númerozinho pequeno, me perdoem se eu tiver deixado escapar alguma coisa, mas é uma concentração relativa, tá? Que já diverge da primeira olhada que a gente dá para isso aqui, com 70 ativos. Mas, como eu disse, fundo high grade, indexador em CDI, uma gestora muito experiente. Então, nada que preocupe, porém, vale a pena ficar atento nessa questão. Tá bom, pessoal? Fundo high grade, como eu já disse algumas vezes, Kinea, gestora experiente, liquidez diária bem alta, fundo bem interessante. Repito, não é sugestão, recomendação nenhuma de investimento, tá? Eu espero ter conseguido elucidar um pouquinho desse relatório gerencial para vocês. Se vocês acharam que foi bacana, por favor, curtam, por favor, se inscrevam. Comentem aí se vocês têm esse fundo de papel na carteira de vocês. E um abraço, até a próxima, pessoal.